A estátua de Buda, Esfinge, Moai, a famosa Estátua da Liberdade em Nova York, assim como a majestosa estátua do Cristo Redentor, tudo isso pode virar a cabeça do homem moderno na rua. E, no entanto, a altura de um monumento como o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo, não pode deixar de impressionar. Imagine como as pessoas se sentiam há 5.000 anos, quando estavam aos pés da primeira, enorme e até então invisível estátua do Deus Sol. Então, se você ficou intrigado, assista esse vídeo até o final e seu conhecimento sobre esse fenômeno arquitetônico nunca mais será o mesmo. A cidade de Rhodes com os seus 5 portos localizava-se na ilha de Rhodes com o mesmo nome. A cidade prosperou através do comércio durante o domínio helenístico do Mediterrâneo sob os sucessores de Alexandre, o Grande. No entanto, a riqueza e a posição estratégica da ilha nas rotas comerciais não podiam passar despercebidas aos governantes ambiciosos. Antígono, o primeiro, um dos sucessores de Alexandre, que naquela época controlava a Macedônia e o norte da Grécia, foi um desses governantes. Em 305-304 AC, ele enviou seu filho Demétrio I da Macedônia para atacar os povos. Da Wikipédia, Demétrios I Poliarqueta é filho de Antígono e do rei da Macedônia, que governou em 294-288 AC. Após um longo cerco de 12 meses, os rhodianos e suas fortificações, de uma forma ou de outra, sobreviveram, e Demétrio foi forçado a concluir uma trégua e abandonar o bloqueio. As tropas macedonias deixaram para trás tantas armas de cerco, incluindo uma torre de 36,5 metros de altura, que, ao vender todas as máquinas, os rhodianos reabasteceram significativamente seu tesouro. Inspirados por esta situação, os habitantes de Rhodes decidiram agradecer ao seu patrono, o deus Sol Hélios. Hélios na mitologia grega antiga é uma divindade solar. Hélios é filho do titã Hiperion com a titânida Teia, e irmão da deusa Eos, personificação do alvorecer, e da deusa Selena, personificação da lua. Segundo a lenda, o próprio Hélios criou a ilha de Rhodes. Não encontrando um lugar dedicado a ele, o deus solar carregou a ilha de Rhodes em seus braços desde as profundezas do mar. Assim, com o dinheiro arrecadado com as armas, decidiu-se construir uma estátua do seu venerado patrono para lhe agradecer a sua intercessão. Além disso, vale lembrar que estamos falando de Rhodes, uma cidade muito rica e com uma posição econômica e geográfica vantajosa. Uma parte significativa do orçamento desta política foi destinada ao comércio e ao controle do comércio na região. Os rhodianos confiaram esta tarefa titânica de erguer uma estátua gigantesca ao escultor Arris. Arris ou Charet é um antigo escultor grego, arquiteto e autor da estátua do Colosso de Rhodes, respeitado em todo o mundo grego. Foi aluno do famoso escultor Lísipo, o artista preferido de Alexandre, o Grande. Assim, em 292 a.C., os rhodianos convidaram Arris para construir o Colosso, deram-lhe o dinheiro que haviam economizado e, segundo fontes, disseram literalmente: construa-nos a mais grandiosa estátua em bronze. Queremos que seja 10 vezes mais alto que uma pessoa, ou seja, 18 metros de altura. Arris deu sua palavra de que iria cumpri-la, embora os rhodianos logo mudaram de ideia e encomendaram uma estátua com o dobro do tamanho e lhe deram a mesma quantia em dinheiro. Porém, esse valor não foi suficiente, pois quando a altura da estátua dobra, o volume de trabalho aumenta 8 vezes. Portanto, Arris teve que pedir quantias enormes emprestadas de parentes e amigos próximos. Arris trabalhou na Ordem de Rhodes por 12 longos anos, trabalhando de 294 a 282 AC. A produção do grandioso monumento exigiu cerca de 13 toneladas de bronze e 8 toneladas de ferro. Supõe-se que Arris utilizou um método original para o seu trabalho e o monumento foi moldado individualmente. Assim, ao contrário da maioria das estátuas, foi construída no local, peça por peça, com a casca exterior de bronze provavelmente aplicada em folhas e montada no local. Em 282 AC, a estátua que ele criou representava um jovem esguio de Deus com uma coroa radiante na cabeça. Ele ficou em um pedestal de mármore branco, ligeiramente recostado e, segundo fontes, olhando intensamente para longe. A majestosa estátua estava localizada no porto, logo na entrada do porto de Rhodes, ou não muito longe dele. A estátua era tão grande que, segundo Plínio, apenas algumas pessoas conseguiam envolvê-la com o polegar.
O fato de o colosso ser sem dúvida magnífico é evidenciado pela seguinte passagem de um poema da época: "É para você, ó Sol, o povo de Darian Rhodes ergueu esta estátua de bronze chegando ao Olimpo." Vale ressaltar que quase imediatamente após a conclusão da estátua, o escultor Arris, já conhecido por nós, suicidou-se. Alguns historiadores acreditam que isso se deveu ao fato de ele não ter conseguido pagar suas dívidas, enquanto outros dizem que logo na inauguração do monumento ele viu uma rachadura na estátua, com a qual não conseguiu se conformar. A partir dessa época, o colosso deu origem a uma espécie de moda para estátuas gigantes. Assim, em Rhodes, já no século II AC, foram instaladas cerca de uma centena de esculturas majestosas. Infelizmente, o colosso de Arris não estava destinado a sobreviver durante séculos e a majestosa estátua durou pouco mais de 50 anos. O terremoto de Rhodes, ocorrido em 226 ou 227 AC, destruiu a cidade e parte da cidade de Rhodes. No entanto, os enormes restos deste gigante que jaziam no chão continuaram a inspirar admiração ao longo dos séculos. Mesmo quando o colosso estava quebrado, Plínio, o Velho, notou que ainda era um milagre. O colosso caído permaneceu no local até 654 DC, quando as tropas árabes invadiram Rhodes, destruíram a estátua e venderam o bronze como sucata. Conforme narra uma das crônicas de Teófano, o confessor, pedaços da estátua foram derretidos no local e levados por 900 camelôs carregados com lingotes de bronze. O colosso de Rhodes não durou muito, mas o seu legado sobreviveu e deixou uma marca profunda no período moderno. A sua associação com a liberdade, a tocha e a coroa dos raios solares foram fatores importantes no desenho da Estátua da Liberdade de Nova York. Em 2015, um projeto para reviver o Colosso de Rhodes foi proposto por um grupo de cientistas e engenheiros. A estátua está planejada para ser 4,5 vezes mais alta que a original, com 150 metros de altura. De acordo com os planos dos autores, o gigantesco monumento conterá funcionalidades adicionais, um centro cultural e de entretenimento. Bem, enquanto os cientistas pensam em construir um novo colosso, escreva nos comentários o que você acha dessa ideia e se gostaria de passear por tal estrutura.